Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar 5 dicas, 5 truques de Lightroom que eu não vejo muitas pessoas falando por aí. O Lightroom é um programa que tem uma enormidade de recursos e algumas técnicas, algumas ferramentas acabam ficando um pouco escondidas. E às vezes é interessante conhecer essas possibilidades para a gente aplicar eventualmente aí na edição das nossas fotos. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar o meu recado. Se você está procurando um curso de Lightroom que vai te oferecer mais do que dicas ou truques, que vai te dar as ferramentas de fato para você dominar esse programa, para você ter autonomia no uso desse software que é tão importante para os fotógrafos, considera dar uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online, com 7 dias de garantia. Hoje já conta com mais de 100 aulas, um investimento bastante razoável. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo se você quiser conhecer melhor o nosso curso Lightroom Classic Total. Dito isso, então, vamos ver as 5 dicas, os 5 truques no uso do Lightroom. A primeira dica é o ajuste da intensidade do preset. Veja só, eu estou com essa foto aberta e vou aqui no meu subpainel de pré-definições do módulo da revelação. Pré-definições é o mesmo que preset, vou abrir e aqui eu tenho uma série de presets instalados no Lightroom. Eu vou aplicar qualquer um deles, por exemplo, esse preset 10. E agora eu tenho um ajuste feito nessa imagem. E se a gente achar que esse ajuste foi muito intenso, veja que aqui em cima do subpainel de pré-definições aparece o slider de intensidade. E eu posso ajustar a intensidade desse preset. O que é interessante é que ao diminuir a intensidade, os sliders dos ajustes feitos na foto, eles vão se direcionando para o seu ponto de origem. Veja só, mais intensidade, mais ajuste. Menos intensidade, menos ajuste. Então todos os ajustes são diminuídos ou eventualmente aumentados, se eu aumentar o valor de intensidade, proporcionalmente. Então a gente não precisa ficar fazendo isso slider a slider. Então eu posso diminuir a intensidade do preset ou aumentar a intensidade do preset. Todos os sliders de ajuste são movimentados automaticamente e proporcionalmente. A segunda dica é a visualização do antes e depois. É muito útil a gente ser capaz de comparar a foto como era originalmente e como ela está ficando ao longo da nossa edição. E aqui no módulo da revelação, se a gente pressionar a tecla Y no teclado, a gente entra no modo de visualização de comparação antes e depois. E o que é interessante é que a gente consegue mudar a maneira como esse antes e depois é visto. Veja, aqui ao lado desse Y duplo, que é esse modo de visualização, a gente tem um menuzinho suspenso e eu posso escolher, por exemplo, visualizar o antes e o depois na metade da imagem. Ou então eu posso fazer isso colocando a foto antes acima e a depois abaixo. Ou então dividi-las ao meio. Posso conseguir essa variação de visualização simplesmente clicando no íconezinho do Y. E a visualização vai mudando entre essas 4 possibilidades. Também é interessante a gente perceber que esse modo de visualização me permite ver os ajustes feitos em tempo real. Veja que eu estou movimentando o slider de exposição e essa alteração é vista aqui na visualização de depois. Então isso é bastante útil. Se eu quiser sair desse modo de visualização e voltar para o modo padrão da revelação, é só clicar a tecla D de Develop, revelação no teclado. Além disso, uma outra maneira da gente ver o antes e o depois, e eu gosto bastante dessa segunda forma, é pressionando a tecla de atalho barra invertida no teclado, ou contra barra se preferir. Veja só, pressionando barra invertida no teclado eu tenho o antes e o depois. O antes e o depois. Terceira dica, usar o recurso de duplicar e inverter a máscara. Veja que nessa foto, se eu tentar trabalhar com máscaras separadas para o céu e para as árvores, eu vou ter dificuldade, porque o Lightroom não vai ser capaz de selecionar as árvores. Eu posso tentar isso com a opção de selecionar assunto, e veja que ele não consegue selecionar as árvores, a não ser algumas folhas nesse último galho. Não é isso que eu quero, eu vou excluir todas as máscaras, e é claro que se eu tentar selecionar o plano de fundo, ele vai selecionar tudo que ele não identificou
como assunto principal, que são essas folhas nesse último galho, e vai selecionar toda a foto. Não é isso que eu quero também. Nessa situação, eu posso selecionar o céu e o céu vai ter uma seleção bem adequada. E aqui fazer qualquer ajuste que eu queira no céu, baixar um pouquinho a exposição, acrescentar um pouco de azul nesse céu. E agora, para conseguir trabalhar nas árvores, numa máscara separada do céu, o que eu devo fazer é ir até os 3 pontinhos ao lado da máscara do céu e escolher a opção duplicar e inverter a máscara. Veja que agora uma máscara é criada com tudo aquilo que não é selecionado no céu, ou que não foi selecionado pelo Lightroom na seleção ou na máscara do céu. E aqui o que é mais interessante é que nenhum ajuste daqueles que eu fiz no céu, veja só, eu fiz alguns ajustes aqui na máscara do céu e nenhum deles vem nessa máscara duplicada e invertida. A máscara está pronta para eu trabalhar do zero. E aqui eu poderia, nessa foto, aumentar os verdes nessas árvores, talvez diminuir um pouquinho a exposição e aumentar um pouquinho os valores de sombra. Então agora eu tenho 2 máscaras atuando em áreas diferentes, o que eu não teria conseguido porque o Lightroom não foi capaz de selecionar essas árvores. É claro que eu poderia simplesmente duplicar a máscara do céu e depois inverter. Veja só, se eu clicar nos 3 pontinhos e escolher a opção duplicar máscara 1, a máscara do céu é duplicada e eu poderia logo em seguida inverter máscara. O problema é que essa máscara feita dessa maneira em 2 etapas vem com os ajustes exatamente iguais à máscara do céu, aquela primeira máscara, porque é uma máscara simplesmente duplicada. E aí eu teria que zerar todos esses ajustes, e é claro, aqui foram poucos ajustes, mas você pode imaginar que daria bastante trabalho se eu tivesse feito ajustes em todas as ferramentas aqui nessa máscara do céu. E aí só então faria os ajustes adequados aqui para as árvores. Então, duplicar e inverter em um único movimento pode ser muito mais rápido e muito mais eficiente. Quarta dica, mudar a cor do overlay da máscara. Veja só, as minhas máscaras estão sendo indicadas por um overlay da cor verde. Esse não é o padrão do Lightroom. O padrão do Lightroom é a cor vermelha. Só que às vezes pode ser interessante mudar essa cor para criar um contraste maior entre a imagem e a máscara. E isso você vai fazer aqui, olha, nesse quadradinho colorido, que é o seletor de cores do overlay da máscara. E se eu clico nele, o seletor de cor vai abrir e aqui nesse seletor de cor eu posso escolher qualquer cor, por exemplo, o azul. E agora a minha máscara vai ter a cor azul. É claro que nessa foto o azul não funciona muito bem porque o céu é azul. Então eu posso mudar aqui talvez para o vermelho, que é o padrão do Lightroom. E se você nunca mudou a cor do overlay da máscara, é essa cor que você deve estar vendo aqui, inclusive com uma opacidade mais baixa, a opacidade é em torno de 50%. E aqui então eu teria uma máscara vermelha. Então mudar essa cor do overlay da máscara pode ser interessante em algumas situações. Além disso, o modo de visualização da máscara também pode ser alterado. Veja só, agora a máscara está sendo vista com um overlay vermelho. Eu vou habilitar a opção de mostrar sobreposição para que o overlay fique continuamente visível. Nesses 3 pontinhos ao lado do seletor de cor do overlay da máscara, eu posso escolher outros modos de visualização dessa máscara. E veja, eu gosto muito de olhar a máscara nessa opção de branco sobre preto. Dessa maneira, a gente vê a máscara da forma como a gente está mais acostumado lá no Photoshop. E isso pode facilitar também em algumas situações. Então a gente pode ver como um overlay colorido ou então em outras possibilidades de visualização. Se você quiser voltar para o overlay colorido, é só escolher sobreposição de cor e ele então está disponível aí para você. Quinta dica, fazer ajustes automáticos em cada ferramenta individualmente. Fazer um ajuste automático no Lightroom pode ser bastante útil para a gente ter um ponto de partida para a nossa edição. E aqui logo em cima do subpainel básico eu tenho esse botão automático e se eu clico aqui, o Lightroom vai ajustar a foto de maneira automática e frequentemente o resultado é bem razoável. Mas às vezes você não quer todos os sliders do subpainel básicos
ajustados automaticamente. Você pode querer, por exemplo, apenas a exposição ou apenas a temperatura aqui no equilíbrio de branco. E isso é possível utilizando um atalho. Veja só, eu vou redefinir essa foto e vou pressionar a tecla Shift no teclado. Se eu pressiono a tecla Shift no teclado e clico 2 vezes no slider que eu quero fazer o ajuste automático, imediatamente aquele ajuste é feito. E eu só tenho aquela ferramenta, aquele slider alterado. Veja, apenas a exposição foi modificada automaticamente. Se eu quiser apenas o ajuste automático no slider de temperatura, eu pressiono Shift, clico 2 vezes no slider de temperatura e apenas esse ajuste de temperatura é feito automaticamente. E isso eu posso fazer para todos os sliders de ajustes tonais aqui do subpainel básico. Então é isso, pessoal. Esses foram os 5 truques, as 5 dicas secretas do Lightroom. Espero que essas dicas te ajudem aí na edição das suas fotos, que elas possam ser implementadas aí no seu fluxo de trabalho e você possa tirar proveito desse material que você acabou de assistir. E se esse vídeo foi bom, se você acha que esse conteúdo pode te ajudar de alguma forma, considera curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.